Pai, obrigado por estar aqui nessa manhã. Obrigado por nos permitir estarmos juntos, Senhor. Eu oro para que o nosso coração esteja sensível à Tua voz. Que nossa mente esteja aberta àquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. Que os céus sobre esse lugar estejam abertos. E que não haja interferência alguma, Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer fazer nos Teus filhos e filhas. Eu te peço, otimiza o tempo. Que tudo aquilo que está no Teu coração preparado para essa manhã venha a se realizar. Enquanto te adoramos, Senhor, que o nosso coração possa captar mais do Teu amor. Derrama mais desse amor sobre nós, Senhor. Fascina-nos, atraia-nos. Nós queremos te amar mais. Esse amor, sou mais uma vítima. Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. No silêncio eu sinto a tua brisa. E quando eu penso em ti, tua mão me acaricia. Vem de dentro cada cor desse jardim. Desde que a luz nasceu, nada é tão real pra mim. Vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver a terra passar do alto, simples como deve ser. Sim, eu quero ter um coração ligado ao teu, pra que onde eu for seja você em meu lugar. Que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha. E que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Esse amor, sou mais uma vítima. Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu
posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. Sim, que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. A igreja, que das minhas feridas até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Deixa-nos ver como tu vês, deixa-nos ver como tu vês, Senhor. Deixa-nos ver como tu vês, deixa-nos ver como tu vês. Ao Rei toda força e majestade, pois digno, digno és, digno, digno és. Amém. Seja feita a tua vontade, meu Jesus, não tarde por vir. Ao Rei toda força e majestade, pois digno, digno és, digno, digno és. Amém. Seja feita a tua vontade, meu Jesus, não tarde por vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Adoro. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ao Rei, toda força e majestade, pois
seja feita a tua vontade. Meu Jesus, não tarde por vir. Ao Rei toda força e majestade, pois digno, digno és, digno, digno és. Amém. Seja feita a tua vontade, meu Jesus, não tarde por vir. Santo, santo, santo. Santo, Glória a Deus. Feche seus olhos mais um instantinho. Pai, obrigado. Obrigado por nos tocar, Senhor. Eu oro para que nesse ambiente o Senhor fale aquilo que está no teu coração. Eu te peço, Pai, nos conduza a um posicionamento que glorifique o teu nome, Paizinho. Diz aqui a tua igreja, teus filhos e tuas filhas. E eu creio que o Senhor está fazendo algo grande nesse tempo na nossa nação. Ainda que os nossos olhos não contemplem a consumação disso, mas eu creio que tem algo grande acontecendo. E nós queremos ser parte daquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, está corrido hoje, meu. Eu estou me sentindo praticamente um Carlinhos Brown, um carnavalesco, pulando de um bloco para o outro. Tá a coisa mais linda do mundo. Eu vou ter que sair correndo daqui a pouco, vocês me perdoem, mas eu creio que dá tempo de sobra para compartilhar tudo que eu tinha no coração para compartilhar com vocês. Sem demora, por favor, abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1. A gente vai ler uns 3 textos, a fim de eu conseguir construir aqui algo para compartilhar com vocês. Tem uma técnica maravilhosa, minha esposa botou uma foto dela na minha Bíblia, olha que massa. Aí ela fica sentada na primeira fileira, olhando para mim. Que bonitinha, ela fica ali sentadinha. Lucas 1, a partir do verso 5, diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Agora você dá uma pulada aí para o verso 26 do mesmo capítulo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria:
sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Agora o último texto está em Mateus capítulo 1. Por favor, volta ali um pouco. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Mateus capítulo 1, verso 18. Uau, já está assim. Que legal. Assim é fácil. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, em primeiro lugar, eu queria agradecer aos pastores. Obrigado pelo convite e por acreditar que essa operação ultra rápida e cheia de perigo, se o avião atrasa, lasca tudo. Eu soube que já tinha alguns anos que estavam tentando nos trazer, então, assim, tem muitos pastores. Obrigado pelo convite de vocês, pela confiança. Eu espero que a minha vinda aqui possa deixar algo da parte de Deus para o povo de vocês. Assim, como eu falei, ontem eu encontrei um amigo meu no aeroporto, pastor Leandro Barreto, da Poema. Quantos já ouviram falar dele? Ele é uma benção. Encontrei ele no aeroporto e ele estava com a cara de cansado igualzinha a minha. E a gente correndo de um lado para o outro, a gente se cruzou e ele falava: cara, tá demais, velho. O Brasil está incendiado. Eu falei: eu estou achando a mesma coisa. E os dois assim, arrebentados, um olhando para a cara do outro, falando de onde é que você está vindo, de onde é que você está indo. E às vezes você faz essa pergunta para o cara, ele dá o itinerário dele inteirinho, cansa só de falar o negócio. Sabe, desde que eu aceitei a Cristo, eu creio que isso acontece com todo mundo, a gente tem a tendência de olhar para eventos como o Carnaval e parecer que é um tempo de guerra. Meu irmão, parece que você vai lutar contra todo mundo agora, e você vai estabelecer um bunker de oração dentro da tua casa, você vai metralhar todo mundo de oração, você vai pegar uma arma de paintball e botar azeite nela e ficar profetizando nos blocos, enfim, tipo assim, declarando missionário, profeta, enfim. Eu já tive todas as ideias possíveis, ungir ovos para jogar pela janela, para você ver como eu era convertido, como eu era uma bênção. Você pensa em todo tipo de coisa, porque é muita afronta. Antes isso não te afrontava, você não estava nem aí. Você até participava da bagunça. Mas depois que Jesus entra na tua vida, esses negócios eles já não testificam mais. E parece que a nossa nação se torna a pior do mundo. Parece que o pior do mundo vem para a nossa nação para piorar ela ainda mais. Eu não sei, alguém aqui já teve esse tipo de sensação? De tipo assim, o carnaval tem que acabar, o carnaval tem que acabar. E orava, o carnaval tem que acabar. E parece que a coisa nunca acabou. Mas aí eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um ministro, um amigo meu, e ele falou: cara, o carnaval nunca vai acabar. Eu falei: poxa, que desanimador, porque você não me encoraja? Ele falou: nunca vai acabar, dá emprego para muita gente, não vai acabar nunca. Ele falou: mas a gente pode orar para o carnaval mudar. E eu falei: essa oração ela parece um pouco mais inteligente e mais possível. E assim, a gente fica pensando: ok, quando será que os blocos agora vão ficar propagando adoração pelas ruas da cidade? Enfim, a Marquês de Sapucaí vai estar todo mundo vestido. Né? Às vezes a gente pensa nesse sentido, porque a gente sempre pensa no cumprimento de uma promessa do jeito que a gente imaginou. Cara, tenta olhar com bons olhos. Em pouco tempo, os cristãos que professam a fé cristã evangélica no Brasil se multiplicaram demais. Eu li uma notícia 2 semanas atrás que falava que nós já somos aproximadamente 26,5% da população brasileira, cara. Isso é mais ou menos uns 50 milhões de cristãos no Brasil. Ou seja, é bastante gente, você concorda comigo? É gente demais. E assim, desde que eu aceitei Jesus, há 17 anos atrás, o meu carnaval mudou. Olha o seu como mudou.
Olha o que você está fazendo no carnaval. Ou seja, o carnaval está mudando, amém? À medida que a gente muda, o carnaval vai mudando, porque esse tempo que o Brasil para, a gente também para, só que a gente para celebrar algo que realmente tem razão de ser celebrado, há um propósito para ser celebrado. A gente realmente, as coisas estão mudando, ou seja, e à medida que, esse povo se multiplica rápido demais, cara. Eu creio que nos próximos 10 anos a gente vai ver, vai ser inegável, não vai ter como a propaganda da TV não passar o que está acontecendo em pelo menos metade do Brasil. Amém? Não se distrai com a propaganda ela é sempre desse jeito, ela vai vender o peixe dela, mas deixa eu te dar uma boa notícia, o carnaval está mudando nessa nação, porque os filhos de Deus estão se multiplicando, e eu creio que assim, tempos como esse, ou eles nos oprimem, e a gente se sente intimidado, ou a gente entende que a gente é o fermento que lasca a farinha toda. Porque por muito tempo parece que a igreja era um fermento com medo da farinha. E Jesus está dizendo, cara, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pegou uma medida de farinha e misturou um punhadinho de fermento, e a farinha ficou toda levedada. Ou seja, a nossa natureza é causar um problema na farinha. Amém? A farinha nunca vai causar problema no fermento, fique tranquilo. As suas propriedades vão continuar intactas. Conforme a gente se multiplica, a gente ocupa. Amém? E eu creio que isso está acontecendo e vai acontecer em medidas ainda maiores. Eu quero te dar uma boa notícia, isso está acontecendo na nossa nação. Ventos de justiça já estão soprando sobre essa nação. Já tem um desejo no meio dos jovens de ver moralização em todas as áreas dessa nação. Antes isso não acontecia, mas agora você vê jovens engajados em promover isso. Cara, tem muita coisa mudando nesse país muito rápido. E eu creio que aí os nossos olhos, e não precisa nem chegar aos nossos filhos, mas os nossos olhos ainda verão, sabe, essa nação sendo transformada. A gente pode olhar para um cenário como esse, que parece que nos sufoca, parece que nos oprime. Eu não sei se tem carnaval aqui em Londrina, não sei se existe ou não. Acabou? Aí, já mudou, tá vendo? Tem várias cidades no Brasil, eu estava em Fortaleza não tem carnaval. Cara, uma cidade do Nordeste tem um carnavalzinho michuruca que acontece lá, que você nem vê, porque não tem, o povo vai para outras cidades para festejar isso. Ou esse cenário nos oprime e a gente pensa, cara, a coisa está muito bagunçada, porque se você vê noticiário, se você se distrair com essas informações, a informação são as piores possíveis. Ou você percebe, cara, tem algo acontecendo. Deus nunca precisou de tempos perfeitos para fazer algo glorioso. Ele nunca precisou de um cenário perfeito ou propício para realizar a vontade dele. Muito pelo contrário. Parece que a impressão que me dá é que Deus parece escolher o pior momento da história para fazer algo lindo e maravilhoso. Amém? Eu quero te encorajar, te dizendo que talvez essa seja a melhor época para você ser um cristão. Amém? Poxa, mas você não sabe o quanto eu sou bombardeado. Pois é, exatamente por isso. Porque a luz que brilha em você, ela brilha em qualquer treva. Você sabia disso? A sua luz brilha numa sombrinha, a sua luz brilha na penumbrinha do pôr do sol, e a sua luz brilha quando as trevas estão densas também. A mesma luz. E, aliás, quanto pior as trevas forem, mais a tua luz parece forte. Então, assim, deixa eu te dar uma boa notícia. Essa é a melhor época para você ser um cristão. Deus está no controle de todas as coisas, Ele está fazendo algo lindo, mas Ele conta com seus filhos, porque Ele estabeleceu algo, que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, para que possa livrá-la do cativeiro, para que possa redimir a criação. Ou seja, Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele conta com seus filhos e filhas, amém? Você olha para essa geração, e eu percebo assim algumas coisas. Eu tenho conversado com muita gente bem mais jovem do que eu, e a impressão que eu tenho, que essa geração não é daquelas que tipo assim, vai, me diz aí o que fazer. Parece que não está muito interessada numa informação para saber o que fazer. Parece que ela flui muito melhor quando você mostra como se faz. E eles observam o teu exemplo, observam o modelo que você deixou. Então eles aprendem pelos frutos da tua atuação, pelos frutos, eles sabem, então, o que fazer. E isso, para mim, soa muito bem, porque quando Jesus disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Fala de um modelo de discipulado, cara, que não tem tanto a ver com você ficar dando ordens para os outros, como foi há muito tempo. Eu sempre vi muita gente reclamando, poxa,
Igreja é só isso, não pode. Parece que era uma coisa, era um sarrafo descendo o tempo inteiro e as pessoas só dando ordens. Mas perceba o modelo que Jesus disse. Como é que vocês vão fazer discípulos? Indo por todo mundo, ou seja, na tua caminhada, vocês vão ensiná-los a guardar aquilo que vos foi ordenado. Percebe que não é uma ordem para eles, é uma ordem para você. Então, conforme você avança em obediência ao Senhor, as pessoas aprendem a guardar aquilo que te foi ordenado. Você percebe que você dá o modelo, você dá o exemplo. É uma geração que não quer discurso, é uma geração que quer referência. É uma geração que quer modelo. Mostra como é que faz. Eu vou ver pela tua vida. Se der fruto na tua vida, então eu sei que esse caminho é bom e eu vou seguir. Então Deus está levantando referências na nossa nação. E glória a Deus por isso. Eu estou vendo essa nação, cara, recheada de gente trazendo palavras sadias. Recheada de gente produzindo louvores, cara, que vieram do coração de Deus. Parece que a igreja está encontrando um lugar em Deus. Encontrou um lugar em Deus, onde o que realmente interessa é o que está vindo à tona. Parece que a igreja está perdendo menos tempo com rodeios, enfim, indo direto ao ponto. É como se na primeira música o nego já saísse falando em línguas. E, você está entendendo? Tipo, vamos direto para o Espírito, vamos direto mergulhar nesse negócio de ponta. Essas coisas estão acontecendo. E esses tempos urgentes, cara, eles falam muito a nosso respeito. Porque, assim, Deus não nos chamou para sermos espectadores do que Ele está fazendo, e sim participantes do que Ele está fazendo. Amém? Ele quer que você participe, que você seja uma peça, cara, fundamental na realização daquilo que Ele está fazendo na face da terra. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte disso. Assim, Jesus, Ele não economizou para se revelar para mim, Ele não economizou para me tocar de uma forma que eu ficasse doido por Ele. E eu creio que tudo isso que Ele fez não foi só para me ter bonitinho sentado no banco de uma igreja. Foi para estar atuante ao lado dEle, fazendo aquilo que Ele está fazendo, fluindo no mesmo rio. E Ele está fazendo isso com todos nós. E eu espero que você abra bem os seus ouvidos para aquilo que vai ser compartilhado aqui nesses dias. Esses tempos, eu li aqui 3 textos que falam do mesmo evento, o evento mais maravilhoso da história, o nascimento do nosso Salvador, amém? Mas ele ressalta alguns personagens, Zacarias, Isabel, Maria e José. E eu acho interessante a gente frisar, em primeiro lugar, os tempos onde isso aconteceu. Talvez, assim como no tempo que a gente está vivendo hoje, não tenham sido os tempos mais fáceis, os tempos mais gospels, amém? Não era o tempo mais querido. Eu não sei usar um exemplo melhor do que esse. Não era o tempo mais cheiroso para você ser crente. O povo de Israel, nessa época, estava mais uma vez passando um período da sua história em que eles estavam subjugados por uma nação estrangeira. Isso tinha acontecido inúmeras vezes durante a sua história. Nenhuma das vezes foi agradável, não é agradável. A gente nunca sofreu isso como nação, mas eu imagino que deve ser algo extremamente agressivo, invasivo, ter uma outra nação estrangeira invadindo a sua, e não somente invadindo a sua, impondo a sua cultura sobre a sua. De uma maneira bem simples, você tem uma casa e você mora nela. Na sua casa tem um conjunto de regras, bem naturais, que não foram estabelecidos na Constituição, é simplesmente porque é o costume da sua casa, de quem vive lá, e aquilo ali se adapta com o tempo. De repente, já imaginou receber um convidado folgado, que começa a bagunçar com todo o costume da sua casa, toda a cultura da sua casa, a profanar a sua casa? Eu acho que você ficaria bem revoltado quanto a isso. Eu ficaria. É mais ou menos esse entendimento quando uma nação estrangeira invade a outra. E agora a gente está falando de uma nação que foi edificada, separada, chamada, criada, gerada pelo próprio Deus. A constituição do povo judeu foi dada pelo próprio Deus. Era um povo que acostumou, tem nos seus testemunhos e estatutos o tempo em que a presença de Deus habitou no meio do povo no deserto. Sabe, habitar num ambiente onde Deus está não é brincadeira, tem que ser muito santo. Ou seja, era um povo que tinha um padrão de moralidade. E de repente é invadido por um outro povo, cara, pelo Império Romano, que tinha um padrão de moralidade, zoado. Era um povo muito imoral, muito idólatra. Era um povo que, assim, não chegava simplesmente num território conquistado e roubava suas riquezas, tocava fogo em tudo, levava o ouro, levava a prata, levava alguns escravos e ia embora, e deixava o povo lá. Não, de certa forma era até pior.
porque eles chegavam num território conquistado e eles começavam a colonizar aquele território conquistado. As pessoas encarregadas de fazer essa colonização eram os apóstolos. Apóstolo não é uma palavra que Jesus inventou, era uma palavra que existia na época, que eram esses emissários de Roma, que eram encarregados de ir até os territórios conquistados e estabelecer a cultura de Roma até que aquele lugar ficasse igualzinho a Roma. A mesma cultura, a mesma arquitetura, os mesmos valores, a mesma moeda, a mesma língua. O alvo deles era deixar aquele território ser uma réplica de Roma. Por isso que Jesus usa esse termo para nós, para os seus discípulos. Vocês serão apóstolos, vocês vão ser enviados para colonizar os territórios conquistados, para implementar a cultura do reino de Deus. Amém? Eram tempos que não devia ser muito fácil, eles estavam sendo oprimidos. Para piorar, eles não tinham o que nós temos. Porque nós temos o Espírito Santo, amém, queridos? O Espírito Santo tem uma boa notícia para te dar, não sei se você sabia, desde o dia que ele foi liberado sobre a terra, ele nunca voltou, amém? Ele ficou no nosso meio, amém? Ele nos ensina todas as coisas. Se você só tiver uma Bíblia e não conhecer nenhum crente, o Espírito Santo pode te ensinar a palavra de Deus, amém? Ele vai te aconselhar no teu dia a dia, ele é o melhor amigo que você pode ter, ele quer participar do teu lazer, ele quer estar com você em todos os tempos, amém? Ele conhece as profundezas do coração de Deus, ele te revela o que está ali dentro. Se você puxar assunto, cara, se você fizer uma oraçãozinha e perguntar sobre o que o Senhor quer falar hoje, meu irmão, você vai ficar bobo com tanto que Ele fala. Ou seja, nós temos um relacionamento. Naquele tempo era difícil, e deixa eu te falar, estava mais difícil ainda. Porque há mais ou menos 400 anos havia um silêncio profético sobre a terra de Israel. Sabe que nem um profeta aparecer para dizer um assim diz o Senhor? Ninguém com aquele dedo de profeta para apontar e dizer está tudo errado. A impressão que você poderia ter é que os melhores dias já se foram e que acabou, e que tudo que sobrou era uma religião. Num cenário como esse, apareceram as seitas judaicas, os fariseus, os saduceus. Enfim, era tudo religiosidade, e agora você está sendo oprimido por uma cultura imoral, sufocando a sua. Pode se parecer muito com os nossos dias, mas Deus tem os seus planos, amém? E, cara, uma coisa que eu queria ressaltar, talvez seja o foco dessa mensagem nessa manhã, é família. Deus tem os seus olhos na família. Você pode ter certeza, cara, às vezes a gente desanima vendo que as leis e a propaganda e a mídia e ideologia estão querendo fazer com família. Deixa eu te dar uma notícia, eles nunca vão conseguir acabar com a família. Nunca vão, já tentaram acabar inúmeras vezes na história, nunca conseguiram e nunca vão conseguir porque é a única coisa que funciona. É a única coisa que funciona. Eles vão tentar, vão inventar um monte de absurdo, e sabe o que vai acontecer? Daqui a uns 10, 15 anos vão falar, não dá certo mesmo. Não tem como acabar isso. Essa estrutura veio do Éden, amém? Veio do Éden, e assim, Deus ainda está olhando para isso, para essa célula, para essa estrutura extremamente resistente, que é capaz de suportar qualquer tempo, qualquer estação, e é através dela que Ele vai fazer alguma coisa. Num cenário como esse, extremamente difícil, eu já ilustrei dessa forma, havia um casal de sacerdotes, avançados em idade, ou seja, gente experiente, Zacarias e Isabel, ambos avançados em idade, e Isabel era estéril. Existe um testemunho aqui nas Escrituras a respeito desse casal. Eles eram justos diante de Deus e viviam de forma irrepreensível em obediência aos mandamentos e preceitos do Senhor. Então deixa eu te dar uma boa notícia, ainda que você viva num tempo sem Espírito Santo, de pura religiosidade, sem uma palavra profética sequer, existem condições de você viver de forma irrepreensível diante do Senhor. Deus encontra uma família que vive de maneira irrepreensível. E uma família que vive de maneira irrepreensível não fica bradando, nós somos irrepreensíveis. Não, quem dá testemunho são os outros. Quem dá testemunho são os outros, aqueles que observam. Eles viviam de forma irrepreensível diante do Senhor. E certa vez, Zacarias está no seu turno dentro do templo. E, cara, acontece algo que pelo menos há 400 anos não acontecia. O anjo Gabriel é enviado e traz uma mensagem para ele. A sua mulher vai ficar grávida, vocês vão ter um filho, ele vai se chamar João, e ele vai ser aquele que vai preparar o caminho do Senhor,
ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. É uma boa notícia, amém? Deus está fazendo algo mais uma vez. Zacarias, alguma dúvida brotou no coração dele, então ele ficou mudo. O anjo falou, você vai ficar mudo até o nascimento da criança. E o povo que estava do lado de fora pensou, poxa, ele está demorando, o que será que aconteceu lá dentro? Quando Zacarias sai, ele está mudo, escrevendo em tábuas, e ele relata que realmente aconteceu algo da parte de Deus. Você percebe que uma boa notícia já começa a ecoar naquela terra. Tem anjos do Senhor descendo sobre esse lugar, amém? Tem atividade celestial acontecendo aqui agora. No meio dessa bagunça, Deus está se movendo mais uma vez no meio do seu povo. Amém? Tente olhar para o cenário que a gente está vivendo como nação brasileira. Caos político, caos econômico, caos moral. Pois é, tem anjos subindo e descendo sobre esse lugar, porque eles estão encontrando gente que vive de forma irrepreensível diante do Senhor. Sejamos nós, querido. Amém? Seja você. Não passa a bola para outro, não. Assume o seu papel nessa história. Ok, eles coabitam, Isabel engravida, no 5º mês de gestação ela se retira, ela se oculta, e ela fica lá até o tempo de conceber a criança. Aí a gente pula para outra passagem, para aqueles versos lá na frente, quando fala de Maria. O anjo Gabriel, então, o anjo agora está em plena atividade, você percebe que agora foi ativado um tempo, e esse anjo agora está indo e vindo o tempo inteiro, o anjo, você vai ver ele o tempo inteiro agora na história. Ele vai até uma cidade chamada Nazaré e encontra uma virgem chamada Maria, que já estava prometida em casamento a um homem descendente de Davi, chamado José. Aí você esfrega os olhos, abre bem os ouvidos e fala, quer dizer que num cenário difícil de se viver, de pura religiosidade, sem Espírito Santo, com imoralidade cercando, dá para encontrar uma virgem ainda? Pois é. Tinha virgem nesse tempo, como tem virgem nesse tempo. Amém? Deus encontra uma menina pura, cara. Alguns teólogos, eu já ouvi isso, não sei, eu não sou teólogo, enfim, eu só repito e dou crédito a eles. Dizem que ela deveria ter mais ou menos de 13 a 14 anos, quando isso aconteceu. E se esse fato é verdade, é mais chocante ainda. Deus escolheu uma criança para fazer algo tão grande, tão glorioso na história da humanidade. Ela era parente de Isabel. E essa menina recebe a visita desse anjo. Deixa eu te dar um pano de fundo aqui. Era uma menina como as meninas desse tempo. Amém? Hormônio sempre existiu. Sabia que hormônio sempre existiu? Em todo período da história teve hormônio. E olha, essa casta de mônios não sai com oração. Eles ficam ali, eles aprontam, ela era sujeita a tudo que as meninas são sujeitas. Mas ela escolheu viver de maneira pura. Ela escolheu ser uma menina. Alguns detalhes aqui falam que ela realmente tem uma atitude, um posicionamento invejável. Ela já estava prometida em casamento para José, para um homem descendente de Davi. Ou seja, ainda que ela tivesse pouca idade, cara, ela já estava aliançada com um futuro, com algo muito maior do que simplesmente a sua vida. Ela está levando coisas a sério. Amém? Isso eu acho muito legal a respeito dos crentes, cara, dos filhos de Deus. A capacidade que ainda gente de pouca idade tem de levar as coisas a sério, a partir do momento que a eternidade... Parece que é aquele negócio, quando Deus nos ativa no Espírito, a eternidade que Ele escondeu dentro do coração do homem começa a fazer mais sentido. Eu vi uma frase esses dias que eu achei muito legal. Eu não sei quem disse, mas a frase era mais ou menos assim: a forma como você enxerga a vida após a morte determina a maneira como você vive antes da morte. Amém? Quando você tem um entendimento a respeito de eternidade, a tua vida já completamente muda. A gente fica até chato, a gente fica muito chato de tão sério que a gente leva as coisas. É ou não é? Quantos aqui concordam que ficaram chatão quando aceitaram Jesus, pelo menos nos primeiros dias? Se você não levantou a mão, talvez você ainda esteja muito chato para levantar a mão. Tchau, esse negócio de levantar a mão não é de Deus. Cara, parece que coisas que a gente não levava a sério de jeito nenhum agora, elas ficaram tão sérias que elas estão mais sérias do que elas são. Tinha aquele churrasco de domingo, na casa do teu tio, e toda vez era aquilo. Você sabia que o teu tio curtia aquele determinada música, tomava aquela cerveja, falava aquele monte de besteira, contava aquele tipo de piada, e você foi para aquele churrasco a vida inteira. Aí você aceita Jesus, meu amigo. Aí quando chega aquele domingo, você fala: eu não vou para aquele antro. Aquele tio endemoniado, aquela música do capeta, aquela cerveja do Zé Pilintra, aquelas piadas do demônio. A gente não fica assim?
A gente fica difícil de socializar, cara. Você vê um menino com a fantasia do Homem-Aranha, você fala, Homem-Aranha é uma aranha. Olha lá, fazendo heavy metal, de cabeça para baixo. Essa camisa tem demônio, rasga a camisa, o CD tem capeta, quebra. Cara, teve uma história, eu fiz uma coisa tão ridícula quando eu aceitei Jesus. Assim, ó, minha avózinha era católica, e ela faleceu com 96 anos de idade. Teve uma vida longa. Ela faleceu nos braços da minha mãe, cara. E minha mãe, quando voltou para Brasília, para a casa dela, levou os santos que minha avó tinha. Era um monte de santinho de madeira. Minha mãe nunca foi católica, minha mãe não mexia com adoração de imagem, nada disso. Mas ela levou os santos porque eram os santos da minha avó. E ela queria ter uma memória da minha avó. Ela viu aqueles santos a vida inteira, então ela levou aqueles santos. Então vai o Rodolfo e se converte. Cheguei com a minha esposa na casa da minha mãe, cara, feito um profeta louco do Antigo Testamento. Meti os santos tudo num saco de lixo, quebrei tudo na martelo. Cara, como é que você faz um negócio desse, cara? Sabe como a gente fica chato quando a gente... É porque a gente está levando as coisas a sério demais, entendeu? Isso é natural de filho de Deus, a gente leva as coisas a sério. Fica tranquilo. Você está nesse momento, Deus ele te leva para o extremo, depois ele te traz para o equilíbrio, em nome de Jesus. Amém? Você vai aprender a passar pelos santos, é só profetizar sobre a vida dele de canto. Você vai na casa do teu tio, vai abraçar ele, e pôr a mão na cabeça. Amém? Você vai ser um cara amoroso, e as pessoas vão falar, poxa, você está muito melhor agora. Daqui a pouco você está com a palavra no churrasco. Amém? Fica tranquilo, seja amor, deixa o amor de Deus fluir através de você. É muito mais eficaz do que o seu legalismo e radicalidade. Amém? Mas eu admiro gente que leva as coisas a sério. Meninos, jovens, que agora levam Deus a sério, eles não estão procurando uma namoradinha para dar uns pega. Eles estão namorando uma esposa. Eles estão procurando uma esposa. As meninas estão procurando um homem, estão olhando para aquele carinha e falando, será que isso daqui vai ser homem quando crescer? Sabe? É porque a gente começa a levar as coisas a sério. E eu percebo que essa menina, 13, 14 anos, cara, ela estava levando a sua pureza a sério, levando a sua virgindade a sério, levando aquela aliança que viria a se concretizar na vida dela a sério. Amém? E eu não duvido nada que isso fosse fruto de um testemunho de um casal de parentes dela que viviam de forma irrepreensível. Porque quando você tem uma família irrepreensível para você olhar e ter como referência, você sabe como fazer. Então você percebe que Deus está fazendo algo através de famílias que vivem de forma irrepreensível. E o que essas famílias vivem ecoa, ilumina uma próxima geração para que eles tenham a possibilidade de viver debaixo da mesma luz. O anjo dá uma notícia, séria para ela, você vai ficar grávida. Oi, aleluia, você vai ficar grávida e você vai gerar o filho de Deus, ele vai ser grande. Agora tem alguns detalhes aqui que são demais, vou guardar para José. Mas fala, você vai ficar grávida, você vai gerar um filho. E ela nem está se esquivando, ela não está fazendo que nem Moisés, tipo, eu sou gago, não, ela está falando, mas como é que vai ser isso? Se eu nunca tive relacionamento com homem algum. Olha a pureza dela, ela está dizendo, tudo bem, eu topo o teu plano, mas eu não faço a menor ideia de como é que faz esse negócio de menino. Tipo, ela é pura, mas ela está abraçando a ideia de Deus. Como será isso? Ela não está se esquivando, ela só está querendo entender, está buscando entendimento. Você percebe que, cara, não interessa a idade que você tem, se você tem um posicionamento diante de Deus, de levar essa vida a sério, pode ter certeza que Deus está olhando para você e colocando coisas grandes sobre a tua vida. Aí o anjo diz para ela, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então você vai gerar o Filho de Deus. A resposta dela é fantástica, ela fala, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Uau! Olha o que essa menina falou. Eu sou serva do Senhor. Um Deus que nunca falou com ela. Um Deus que ela nunca teve um arrepio orando. Não tinha Espírito Santo. Por exemplo, porque tinha uma referência. Sou serva do Senhor. Cara, isso é fantástico. Porque essa menina está dizendo em outras palavras, o plano de Deus na minha vida é maior do que a minha própria vida.
Você sabe o que significava uma menina aparecer grávida antes do casamento? Nesse tempo? Hoje em dia não está nem aí, o povo não está nem aí. Casa depois do casamento, casa depois que o menino nascer, porque pelo menos o vestido fica apertadinho de novo. Nessa época, ela aparecer grávida significava que ela seria apedrejada. Ela estava correndo risco de vida. E ela está dizendo, eu sou serva do Senhor, a minha vida é tua. Sabe, gente que está disposta a abandonar a sua própria vida para gerar sonhos de Deus, isso é totalmente possível. Deus nos deu exemplo para que a gente possa segui-lo, amém? Isso não é uma utopia, ela topa o plano. Agora eu acho fantástico, porque ela não tentou enganar ninguém. E quando você vai para o terceiro texto que a gente leu, agora o mesmo evento, focando na pessoa de José, José sabia que ela estava grávida. E sabe como é que ele soube que ela estava grávida? Provavelmente ela mesma contou. Na inocência, tadinha, né? Tipo, José tem uma notícia maravilhosa para te contar. Um anjo apareceu aqui em casa, sim, e eu estou grávida. Fica tranquilo, José, é do Espírito Santo. Aleluia. Pensa, meu irmão, qual homem que engoliu uma história dessa, velho? Tipo assim, seu não é. É do Espírito Santo, sério. E ela está toda feliz, vai ser lindo. A gente sempre tende a tendência de olhar para José, e se ele fosse receber um Oscar, seria de ator coadjuvante. Mas, cara, eu sou fã do José. Aliás, se tivesse um fã-clube do José, eu acho que eu era presidente ou parte da diretoria. Porque José é fantástico. Você vai perceber que quando o anjo fala com Maria, diz, ela estava prometida em casamento a um homem descendente de Davi. Quando o anjo aparece para ele, fala, José, filho de Davi. Você lembra que quando o cego de Jericó está clamando por Jesus nas ruas, ele está dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Olha como Deus honrou a paternidade de José. Jesus era descendente de Davi por causa de José, cara. Ou seja, o José foi tão escolhido quanto Maria, porque Maria já estava prometida em casamento a ele, quando ela foi agraciada pelo Senhor. Ele está totalmente incluído nessa história. Deus está olhando para o José e dizendo, tem um papel grande para você nessa história. Amém? Não é o pobre do Zé, que está ali, teve que acreditar nessa história doida da menina estar grávida e é virgem. Não, esse cara é fantástico. José, quando soube que Maria estava grávida, olha o caráter dele. Sendo José homem justo, repete comigo, justo, e temente a Deus, ele procurando não desonrar ela publicamente. Cara, quem é esse cara, meu? Talvez a menina tenha aprontado com ele e ele está procurando protegê-la da infâmia. Ele está protegendo ela. Ele está planejando fazer algo que ia fazer a culpa cair sobre ele. Porque se ele anula o casamento, a culpa é dele. Tipo assim, olha o coração desse cara. Ele está procurando fazer as coisas secretamente para proteger a menina, ainda que ela tenha aprontado com ele. Meu, existe gente desse jeito? Glória a Deus que sim. Amém? Existe gente que Deus olha para o coração e fala, cara, o coração desse cara é demais. Então o anjo aparece para ele e já chama ele pela linhagem real. José, filho de Davi. Não tenha medo de receber Maria por tua esposa. Porque o que está sendo gerado nela procede do Espírito Santo. Agora olha o que o anjo fala. E você vai dar o nome do menino de Jesus. Tipo, você vai ser o pai. É você quem vai dar o nome dele de Jesus. E você lhe porá o nome de Jesus. E ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. José abraçou o plano. E é lindo como Deus honra o homem dentro da casa, quando esse se coloca numa posição de homem de Deus. Porque desde o dia que José abraçou o plano de Deus, o anjo nunca mais apareceu para Maria, só aparecia para José desde então.
Era para José que ele aparecia dizendo, leva o menino para o Egito, porque estão procurando tirar a vida dele. Aí lá no Egito, o anjo aparece de novo para José, olha, pode trazer o menino de volta, porque aqueles que procuravam tirar a vida dele já se foram. José agora é o sacerdote da casa, amém? Esse cara é fantástico. E você vai perceber, cara, eu brinco até com isso, mas eu não duvido de nada das coisas de Deus, e eu tenho quase certeza, cara, na boa. Não tem disso bíblico nenhum, isso é pura rodolfice. Mas eu acho que Jesus era a cara de José. Só para honrar, eu acho que Deus deu só para honrar. Deve ter feito Jesus com o mesmo nariz, com a mesma orelha de José. Porque Jesus é o Filho de Deus, claro, e de Deus é lindo, mas diz que Jesus não tinha parecer nem formosura. Então assim, com alguém ele parecia, amém? Você vai ver aqui, ó, Filipe, quando encontra Natanael, ele diz, encontramos aquele de quem escreveram Moisés e os profetas, Jesus de Nazaré, filho do Zé. Você vai ver que quando Jesus está na sinagoga no sábado, e ele lê Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, papapá, ele diz, hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês. E aí todos se maravilhavam com a graça que saía dos seus lábios, mas começaram a se perguntar, não é este o filho do Zé? Ou seja, José era um paizão, totalmente presente na vida de Jesus, amém? Você consegue então ver que num tempo difícil como esse, Deus encontra uma família que vive de forma irrepreensível, e encontra jovens que vivem de forma irrepreensível, e um está sendo luz para que o outro possa cumprir o seu destino profético. Agora, o casamento não é simplesmente o alvo disso tudo. O casamento é a plataforma, é a base na qual alguma coisa vai acontecer a partir daí. Porque muito mais legal do que o casamento de Zacarias e Isabel era o tal do João Batista que eles geraram. Muito mais lindo do que o casamento de Maria e de José é Jesus Cristo que veio através da vida deles. Amém? Um está conectado profeticamente ao outro, um tinha que vir antes do outro, e isso é muito lindo, porque se você vê Deus fazendo alguma coisa nesse tempo, isso está profetizando sobre o que Ele vai fazer na tua vida, ali na frente, e depois de você na vida de outro, e depois de você na vida de outro, e é de glória em glória que Deus vai fazendo essas coisas. Eu quero te falar, meu irmão, que vale a pena num tempo de tanta imoralidade, você sonhar com um casamento imaculado, com um casamento que profetize a vinda do Senhor, com um casamento que fale de famílias sãs, porque isso vai ser um oásis no futuro. Vai ser um território seguro. Sabe, às vezes pessoas me perguntam, quanto tempo você tem de casado? Eu falo, 17 anos, o pessoal fala, uau! E eu penso, pô, só 17. Tem gente que fala, uau, tudo isso? Tipo, não, tudo isso não é nada ainda, nem começou. Eu pretendo viver muito e eu quero que o meu casamento dure até o fim. Porque ele foi feito para durar. Repete comigo, foi feito para durar. Amém? Você concorda comigo que foi feito para durar? Meu irmão, ninguém tira isso da minha cabeça. Casamento é a estrutura mais resistente que existe. Aí você pode falar, mas esse tanto de divórcio que tem? É porque acreditaram numa mentira e não conhecem o poder que essa estrutura tem. É a estrutura mais resistente que existiu. Já tentaram mudar a família, acabar com a família inúmeras vezes na história, e elas permanecem e se perpetuam. Se tem uma coisa do Éden que a gente pode experimentar hoje, é o tal do casamento. Eu quero encerrar rápido. Meu Deus do céu. Eu vou tentar ser breve. Olha como foi o primeiro casamento da história. Num lugar que era bom. Deus fez o homem e disse que era muito bom. E diferentemente do homem, da forma que Deus fez o homem, do barro, dando forma a ele, Deus faz a mulher de dentro do homem, tira a mulher de dentro do homem. Irmãs, a primeira cesárea foi no homem, amém? Deus abriu o lado do homem, tirou a sua costela quando deu a ele um descanso profundo e fez a mulher. Agora perceba que o homem estava dando identidade para todos os animais antes de cair em sono profundo, e você fica bom naquilo que você pratica. Quando ele acorda do seu sono, ele dá de cara com aquele ser que ele nunca viu, mas ele sabe exatamente o que é. Ele não ficou dizendo princesa, gatinha, tesouro. Ele olhou para ela e foi reto. Carne da minha carne, osso dos meus ossos, vai se chamar varoa, porque do varão foi tirada. Sabe o que é que Adão vê? Ele vê ele por dentro. Amém? Coisa linda, parece que foi Adão que celebrou seu próprio casamento, dando identidade para sua esposa. Você sou eu por dentro. Você é a minha parte mais sensível, você é a minha parte mais profunda,
você é completamente diferente de mim, mas igualzinho a mim, muito mais macia, mas sou eu por dentro. Amém? Glória a Deus por isso, amém, irmão? Pensa no desespero de eu andando de mão dada comigo. Vamos surfar, brother? Tipo, não. Glória a Deus que minha esposa é completamente diferente de mim, mas sou eu por dentro. Essa é a graça do negócio, meu irmão. Não vai na propaganda não, velho. A graça é exatamente ser completamente diferente um do outro. Porque um vê de um jeito e o outro vê de outro. E a visão daquele está vendo coisa que você nunca veria. Vê de um jeito que você nunca viu. É fantástico. A tua vida vai ficar muito mais legal quando você perceber que essas diferenças não é para somar, meu irmão, porque somar é 1 mais 1, é a mesma coisa de novo, entendeu? É para acrescentar, é para fazer a diferença mesmo. É para tornar mais completo. Você tem o que me faltava. Tipo, eu sou um cara de boa demais, sou até leso. Eu acho que é resquício da maconha que eu fumei a vida inteira. Sabe, tipo, não, tá de boa, vai se resolver. Minha esposa é proativa, meu amigo. Um negócio é para ontem com ela. Se não fosse ela, muita coisa minha ficava por fazer. Se não fosse eu, ela endoidava todo mundo ao redor dela. Então tem um equilíbrio, você está percebendo? Tem um equilíbrio. Ok, já estou demorando de novo. Deus faz esses dois. E é por isso que está escrito: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e juntos serão uma só carne, grudados para sempre, cara. Olha o que aconteceu. Satanás entrou na serpente e enganou Eva. Eva comeu do fruto proibido, deu para o seu marido, e só quando ele comeu que os olhos de ambos se abriram. Ou seja, quando ela comeu ainda não tinha acontecido absolutamente nada, para você ver que é um ser só, enquanto não se consumou. Nos dois, nada tinha acontecido, mas uma vez que aquele ser inteiro, que são dois, comeram aquele fruto, os olhos de ambos se abriram, caíram da dimensão da glória, estão agora numa natureza completamente carnal, cheio de medo, cheio de vergonha, de nudez. Daqui a pouco Deus aparece, e vem aquela conversa: Adão, cadê você? Estou aqui. Está fazendo o que atrás da moita? Estou nu. Quem te falou que você estava nu, rapaz? Deus é nordestino, entendeu? Tipo, rapaz, quem te falou que você estava nu? Você comeu do fruto que eu falei para não comer? Adão joga a culpa na mulher e em Deus. Tipo, foi a mulher que você me deu. E aí Deus faz a mesma pergunta para o mesmo ser, só que vai mais profundo. Mulher, você comeu do fruto? É a mesma pergunta para o mesmo ser, percebe? Tipo, ele tentou num e esse está espanando. Ele vai direto na mulher. Você comeu? E ela fala: comi. A serpente me enganou e eu comi. Deus dá pesados decretos para o homem, pesados decretos para a mulher, pesados decretos para a serpente, e por amor os expulsa do jardim. Aí você pergunta: por amor os expulsou? Sim, não foi castigo, foi amor, cara. Amém? Percebe isso? Que Deus é um Deus que ama seus filhos ainda quando eles erram. A árvore da vida estava lá e era liberado comer da árvore da vida. Deus diz: o homem agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Tiremo-lo, pois, do jardim para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. Você percebe o cuidado de Deus? O homem agora está em pecado. E se ele come da árvore da vida em pecado, o pecado ia ficar eterno no homem. Deus tira o homem de perto da árvore da vida, porque ele tem um plano para redimir o homem. Esse plano se chama Jesus Cristo. Lá em Apocalipse você vai ver, dizendo assim: bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Então você percebe que é amor purinho, por amor ele expulsa o homem do jardim. Agora eu quero encerrar, agora eu vou encerrar de verdade, não é conversa de pregador não, porque eu só quero te mostrar como o casamento é resistente. O primeiro casamento da história, meu irmão, começou no Éden, é verdade, mas o homem casou com uma mulher que ele não pediu, a mulher conversava com o capeta, a mulher enganou ele, ambos se deram muito mal, porque isso aconteceu. Eles caíram da dimensão da glória e agora estão completamente carnais. Eles têm um gabinete com Deus, e o gabinete não foi nada legal, eles foram excluídos da congregação. Amém? E com tudo isso que aconteceu, a mulher conversava com o capeta e eles estão casados. Eles foram enganados e estão casados. Eles estão no gabinete com Deus e estão casados. Eles foram expulsos do jardim e foram de mão dada. Meu irmão, nada destruiu essa família. Nada destruiu essa família. Essa estrutura é extremamente resistente e você precisa crer nessa verdade. Meu irmão, Deus nos deu um amor gigantesco. Ele nos perdoou de
todos os nossos pecados. E Ele diz, então você perdoe, para que você seja perdoado. O perdão pode cobrir, esse é aquele amor que encobre a multidão de pecados. Você está entendendo? Ainda que alguém do teu lado tenha aprontado com você coisas horríveis, com o perdão você pode dar um salto em direção a um nível de autoridade espiritual que você não imagina que existe. Prova e vê como o Senhor é bom. Se coloca de pé, por favor, a gente vai estar orando. Eu oro para que o Senhor, na sua misericórdia, 60 anos de casado, o Senhor poderia orar por nós? Sim. Por favor. Nada mais profético do que isso. Libera isso sobre nós, por favor. Deus abençoe. Glória a Deus, por favor. Aleluia! Aleluia! Oh, mais alto! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Jovens estão se levantando nesta hora, e velhos como eu, estão de pé há muito tempo, esperando esse tempo. Eu estou vendo com os meus olhos o que Deus está para fazer em nossa nação. Pai, eu te agradeço por esses jovens, agradeço por aqueles que têm tido uma experiência contigo, uma experiência pessoal, que não pare aí onde estão, mas que se levantem nesta hora, salgando e fazendo com que esse fermento seja multiplicado a massa. Nós cremos nisto. Abençoa, Deus, estas crianças que aqui estão também. Esta é a nova geração que Deus está marcando para mudar muitas gentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. A voz que acalmou os mares me chama para andar, me chama para andar, me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar. Me chama para andar, me chama para andar, me deu
glória.